Quando você não consegue passar de uma lição para outra, se desenvolver em uma lição para outra, que é onde vem ali o obstáculo da dificuldade, às vezes nós tendemos nos culpar achando que não consegue porque a gente não tem aquela capacidade. Ah, eu não sou inteligente o suficiente, minha mente está muito fechada. E você acaba culpando você acaba culpando as circunstâncias que estão ocorrendo ao seu redor e acaba dando desculpas. Então, assim, ao se culpar, você se culpa e aí daqui a pouco você também está culpando as outras coisas. E coisas simples, assim, do dia a dia. Por exemplo, a hora que você vai estudar, que você vai lá se concentrar no seu cantinho, aí acontece alguma coisa. Alguém vem te chamar, dá algum problema no seu órgão, no teclado, você não consegue, alguma tecla falha, ou na hora você não consegue se concentrar direito, o celular toca. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Você está no momento de estudos, mas você acaba culpando a circunstância e deixando de estudar, dando uma desculpa. Então, assim, você culpa, né, você eu acho que eu não consigo mesmo, nossa, eu tô cansada eu acho que é culpa minha isso daqui, eu não tô conseguindo seguir em frente com os estudos, é culpa do órgão, é culpa do teclado, é culpa da minha mãe que não deixa eu estudar, é culpa do meu estudo na escola porque eu não tenho tempo do estudo. Então você começa a culpar algumas coisas que vai te impedindo, coisas que tá ao seu redor. Só que quando você faz isso, é a mesma coisa que você estiver se sabotando para esse momento. Porque assim, sempre quando você tem que fazer alguma coisa e que no início vai ser mesmo um pouco desafiador, porque começar algo novo, começar na música, pode ser desafiador sim, porque tudo que é novo pra gente, tudo que a gente ainda não tem aquele conhecimento que não é natural ainda pra gente, a gente começa pensando já que é difícil. Tudo bem pensar que é difícil. Só que o que vai mudar isso é quando você dá o seu primeiro passo e começa a estudar. Só que quando você começa a estudar, várias coisas começam a te impedir ali no seu dia a dia. Fala assim, colocar a culpa às vezes em você, eu não tenho condições de comprar um órgão. Beleza, isso é um fato. Mas o que você vai fazer para você começar e contornar essa situação, ao invés de você ficar murmurando ali, né? Isso para as irmãs que também estão iniciando, né, que estão ali do zero, que vai começar, o que acontece? Precisa também prestar atenção para ver se esses obstáculos é só uma desculpa, né? Uma culpa que você vai colocando ali para não começar, ou você começa e já desiste. E isso acontece, né, no caso, então, das irmãs que estão iniciando. E eu só falo isso aqui para vocês porque eu passei por isso, tá bom? Eu passei por esse momento de, às vezes, culpar a circunstância. Eu falo, mas eu não tenho órgão, meu Deus do céu, meu órgão tá ruim. Às vezes eu olhava pro órgão e falava assim, ai meu Deus do céu, eu queria tanto um órgão novo para eu começar. Se eu tivesse um órgão novo, com certeza eu já estaria estudando bem melhor. Quem aqui, né? Quem nunca já pensou? E ontem eu provei que isso não é verdade, que você pode começar com o que você tem. E eu mostrei, inclusive, como você começar no teclado. Por quê? Porque você não deve ficar pensando só na situação que tá ruim, só aquilo que não tá legal ainda, que não tá perfeito. Porque, na verdade, aqui nunca vai estar perfeito. Nunca vai ter uma condição perfeita para você começar. Às vezes vai começar em uma condição imperfeita e depois você vai ajustando o seu caminho. Quando você pensa assim, quando você coloca a culpa em tudo, você atrasa o seu desenvolvimento para o próximo nível, para a próxima etapa. Você atrasa o seu próximo estudo. Você atrasa pegar o seu próximo hino. E nisso o tempo está passando. Então, às vezes está na hora de você pensar que a gente tem um tempo de vida. A vida é como se fosse uma timeline, né? Tá correndo aqui, igual, por exemplo, aqui a gente está ao vivo. Mas quem assistir depois no gravado vai ver que tá correndo ali uma linha, né? Uma linhazinha vermelhinha, às vezes é uma linha branca. Porque é o tempo de duração da live, certo?
E a vida também, a gente tem um tempo de duração na nossa vida. E todas as decisões que a gente toma, sendo ela boa ou ruim, vai refletir na nossa jornada, na nossa caminhada. Então, cada dia que você decide não estudar, cada dia que você decide não dar desculpa para não dar um jeito de você, eu vou pesquisar pelo menos no LX, um teclado, nem que for usado, né, para começar. Então, assim, você começa o quê? Ficar estagnada. E isso atrasa a sua constância, os seus estudos, aquilo que você precisa alcançar lá na frente. E qual que é a diferença das pessoas que conseguem chegar lá e das pessoas que não conseguem? Qual que é essa diferença, né? O que uma pessoa tem que a outra não tem? Por que uns conseguem chegar e conseguem fazer o teste, se oficializar, e que demoraram tanto tempo como eu, que demorei anos e anos para conseguir de fato tocar, ir no culto, fazer o teste? Qual que é a diferença daquelas pessoas que começaram lá atrás comigo e pararam no meio do caminho? Porque quando eu comecei, outras irmãzinhas que eram colegas minhas também começaram a estudar junto comigo, inclusive. Só que elas pararam no meio do caminho. Que é você não ter um pensamento de longo prazo. Pensamento de longo prazo é você pensar lá na frente, só que não é pensar lá na frente, eu já quero tocar, eu já quero, né? Não é pular etapa, não é nada disso. É você entender que para você chegar lá, tem uma jornada, certo? Uma linha do tempo também que você precisa trilhar. E ela tem várias etapas. E cada etapa dessa linha de tempo, ela tem um obstáculo. Toda linha de tempo vai ter. Porque o nível cada vez vai subindo mais e mais. Então, você vai começar, você é uma iniciante. Estou começando do zero. Até aqui tem pouco ou quase nada de conhecimento. Beleza. Comecei a entender mais um pouquinho da música. Já tenho conhecimento aqui prévio, já sei alguma coisinha de partitura, já entendo aqui um pouquinho de teoria. Só que eu ainda tô aqui nesse começo. Agora, eu comecei já nos métodos, tá? Tô dando exemplo. Comecei nos métodos, fui indo, passei o módulo 1, o módulo 2. E aqui eu já tô me preparando, por exemplo, para ir para o teste de reunião de jovens, né? Falando dos métodos da igreja, é baseado nisso. Mas, se eu ficar só parada ali nos métodos e ficar com medo de pegar os hinos, ou ficar falando que eu tenho dificuldade nos hinos, mas nem investir o seu tempo para estudar de verdade, você sempre vai ficar parada ali. Então, qual que é a diferença das pessoas que quebram essa barreira e vai para o próximo nível? É as pessoas que têm constância.